Hoje à noite eu queria conversar com vocês sobre um assunto que talvez seja o tema que eu mais tenho preocupação a respeito daquilo que a gente precisa entender como povo de Deus a respeito da Escritura. A gente tem uma ênfase muito grande em concentrar os nossos olhos no Novo Testamento, não é verdade? Quando você pergunta para uma pessoa qual o livro da Bíblia que você mais gosta, dificilmente eu escuto alguém falando que gosta de algum livro do Velho Testamento, de algum profeta, de Salmos. Geralmente Salmos, Provérbios, né? Esses são cai bem no gosto geral do povo. Mas tirando esses dois, a gente percebe que a boa parte da igreja não só não tem o costume de ler o Antigo Testamento, e isso acaba implicando em uma outra questão. A maneira como a gente enxerga o Antigo Testamento. É muito comum a gente conversar com algumas pessoas e a gente fala, qual que é a diferença do Antigo Testamento e do Novo Testamento? E a pessoa fala, no Novo Testamento é um momento da graça, é um momento do amor de Deus. O Antigo Testamento, o que impera ali é a lei. Talvez você esteja pensando, mas não é isso? E na verdade não, queridos. A graça de Deus, ela perpassa todas as Escrituras. O fato de Deus criar um homem, isso já é manifestação da graça de Deus. O fato de Deus ter falado com o homem, a criação está aqui, sujeitai a criação, é Deus dando autoridade ao homem para gerir o seu negócio. Isso é graça, é bondade de Deus. Quando Deus fala assim, guardem o sábado. E o significado, a gente falou sobre isso nos 10 mandamentos quando a gente estudou, tem essa série no canal da igreja. A gente viu aqui qual é o significado do sábado. A palavra que descreve ali o descanso de Deus no sábado, quando fala assim que Deus descansou no 7º dia, a melhor tradução seria Deus contemplou. Sabe quando o carro está sujo daquele jeito, Oswaldo? Você fala, rapaz, hoje eu vou dar um grau nesse carro, eu não vou nem levar para lavar, eu mesmo vou lavar. E quando você termina, que você para, que você olha assim, fala, rapaz, ficou bom. Essa é a expressão que é usada. Deus contemplou a sua criação. Então a gente precisa entender que o domingo é um dia não de descanso físico, mas é um dia de contemplação. É o dia da gente parar para contemplar a obra de Deus, a sua bondade, a sua graça, o seu favor. Então, o Antigo Testamento, a graça de Deus está ali banhando cada capítulo. Quando o homem cai e Deus promete que traria o descendente da mulher. Gente, Gênesis 3, o evangelho é pregado pela primeira vez. Deus fala com a serpente, colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e o descendente da mulher. Aí ele fala, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é que Deus está falando? Vai vir um descendente da mulher, que vai esmagar sua cabeça, porque o seu plano era afastar o homem eternamente da minha presença. Porque Satanás sabia que se o homem pecasse, ele estaria banido da presença de Deus. Mas Deus, em sua graça, ele faz uma emenda ali na Constituição, e ele fala o seguinte, e não era um plano B, queridos, tá? Jesus não é plano B, Jesus é plano A. E ele fala, vai vir um descendente da mulher, que vai tomar sobre si o pecado de Adão. Então, ao invés de Adão morrer, a humanidade padecer, esse descendente padecerá no lugar do homem. Gente, isso não é evangelho? Qual que é a mensagem do evangelho? É que nós somos pecadores, que nós não podemos fazer nada para mudar essa realidade, mas Jesus vem e morre no nosso lugar. Então, está vendo? A teologia chama isso de proto-evangelho. É o protótipo do evangelho. Então, gente, a partir daí para frente, Deus começa a revelar esse plano de salvação. A Bíblia trata de Deus salvar o seu povo. É isso que a gente encontra no Antigo Testamento. Sim.
Aham. Edmeia Williams, ela é muito fera. Ela tem muita... Edmeia Williams eu conheço desde molequinho. Ela só andava em João Dourado, muito amigo da minha avó. E é justamente isso. Deus, ele prega o Evangelho. O primeiro pregador do Evangelho foi o próprio Deus, dizendo, eu vou salvar o homem. Então, gente, todos os acontecimentos do Antigo Testamento é para desenvolver essa promessa. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem a mania de olhar para o Antigo Testamento como um livro que a gente lê para tirar a lição de moral para ensinar para filho. Não é verdade? Olha, geralmente, como que a gente conta a história para a criança, sobre as histórias do Antigo Testamento, e olha a maneira como a gente aplica na vida das crianças. Vou dar um exemplo simples para vocês. Como que geralmente a gente conta a história de Davi, e qual que é a aplicação que a gente faz para as crianças? O povo de Deus enfrentou um grande desafio, porque havia um povo inimigo chamado Filisteus, que estava afrontando e querendo tomar o território do povo de Israel. E aí surge um gigante enorme, Golias, desafiando todo mundo, chamando todo mundo para a porrada. E ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Mas aí Davi surge e Davi fala, eu vou enfrentar esse gigante. Então, Saul tenta vestir aquela criança, aquele adolescente com a sua armadura. Ele fala, rapaz, esse negócio está muito desengonçado, está muito pesado, eu vou do jeito que eu sempre enfrentei meus desafios. E aí ele bota ali 5 pedras na capanguinha dele, e tomado por fé, Davi derrota o gigante filisteu. Aí qual que é a aplicação que a gente faz para as crianças? Está vendo, crianças? Nós não podemos ser como o povo de Israel, que teve medo de Golias. A gente precisa ser como Davi, que Davi teve fé para enfrentar os seus desafios. Então, quando você estiver enfrentando uma dificuldade, seja como Davi, você precisa ter fé. Gente, ok, mas existe uma mensagem por trás ali que a gente não pode ignorar. Por quê? É sobre isso que eu queria falar essa noite. Existe um termo na teologia chamado tipologia. O que é tipologia? É uma representação de algo muito mais profundo do que a própria história. Um personagem. Então essa expressão, talvez você já tenha escutado, fulano é um tipo de Cristo. O que é que significa isso? É que a vida desse personagem, a maneira como ele exerce o seu ministério, existe ali uma semente daquilo que Cristo irá fazer. Então, por exemplo, Davi é um tipo de Cristo. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado como a gente vai interpretar, porque sabe qual é a verdadeira aplicação da história de Davi? Nós somos o povo de Israel, que está diante de um gigante que nós não podemos derrotar. Gente, qual o inimigo que nós não podemos derrotar por conta própria? A morte, a condenação. Mas é o que é que acontece? Um adolescente rejeitado pelo seu pai, pelos seus irmãos, rejeitado no sentido de que quando o profeta vai procurar na casa de Jessé o rei de Israel, todo mundo desfila. E Deus vai falando, não é esse, eu não olho a aparência. Fala, rapaz, você não tem mais um filho não? Falou, rapaz, tem mesmo, tem um menino que está ali cuidando das ovelhas. Ou seja, nem passou na cabeça do pai. E aí chega aquele menino ruivozinho, é ungido rei, é escolhido para salvar o seu povo. Isso é a representação de Jesus. Jesus não foi isso. Um homem simples, não nasceu no berço de ouro, foi rejeitado pelos da própria casa, os seus irmãos falaram, esse menino está doido, mas ele já havia sido escolhido por Deus para salvar o povo. E a salvação veio de onde as pessoas menos esperavam. Não muda a maneira da gente interpretar e aplicar o texto? Então, qual que seria a aplicação da história de Davi? Que nós devemos confiar em Deus. Que Deus é quem nos salva. Que Deus é quem nos livra do gigante. Essa é a interpretação. E hoje eu queria falar sobre um camarada que ele também é apresentado na Bíblia como um tipo de Cristo. Uma figura de Cristo, uma representação de alguém que viveu e aquilo que ele fez
refletia o ministério de Jesus, refletia aquilo que Jesus faria. E se eu for perguntar, talvez você já fez várias ligações, né? Pastor, vem cá, Moisés é um tipo de Cristo? Sim. Porque Moisés é quem liberta o povo do Egito, e Moisés é quem conversa com Deus, Moisés é quem intercede pelo povo. Noé é um tipo de Cristo, porque por meio de Noé, a sua família é salva. Da mesma forma, por meio de Cristo, o seu povo é salvo. E a gente começa a ver, a gente também não pode forçar a barra, né, gente? Não pode dar para enxergar isso em todos os personagens. Mas alguns personagens bíblicos são muito claros a respeito do que eles representam, do que o ministério deles representa. E eu queria te convidar nesse momento a abrir a tua Bíblia em Gênesis capítulo 37. Todos aí abriram? Que a gente possa acompanhar a leitura. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Gente, José do Egito, a gente sempre fala José do Egito, né? Mas é José de Jacó, José de Canaã. O povo de Deus habitava na terra de Canaã, que foi a terra que Deus havia prometido a Abraão. Então Abraão sai de Ur dos Caldeus e peregrina e chega até a terra de Canaã. E ali Abraão, o pai de Isaque e de Jacó, né? Neto, no caso, avô de Jacó, né? Pai de Isaque, avô de Jacó, ele é colocado naquela terra e Deus começa a cumprir os seus propósitos na vida daquele povo. E José é um jovem que surge nesse cenário. E como que a gente pode olhar para José e enxergar em José um tipo de Cristo? Ontem eu assisti um podcast com aquele Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, historiador, junto com o Tiago Nigro. Eles têm um canal, acho que é Primo Rico, né, se eu não me engano. E eles pararam quase 2 horas de podcast para poder analisar a vida de José e tirar ali princípios para aplicação financeira, relacional, né? Foi muito legal, né? Muito proveitoso, muita coisa legal. Algumas coisas que eu não concordo tanto, mas, no geral, um podcast muito, muito proveitoso. Meu irmão tinha me mandado, e ele falou, Neló, muito, muito bom, ele faz uma análise do contexto histórico muito, muito bem fundamentada. E eu falei com meu irmão, falei, João, gostei muito, só que a parte mais importante na vida de José, eles não tocaram nesse assunto. E eu acho que a audiência não podia ficar sem essa informação. Que José, além de ser um ótimo administrador, uma pessoa fantástica, ele era um tipo de Cristo, é uma representação de Cristo. Então nós vamos olhar hoje de maneira bem objetiva o que é que faz de José um tipo de Cristo. O que é que faz de José um homem que tem ali características messiânicas, de alguém que é o salvador do seu povo. Em primeiro lugar, José foi considerado o filho primogênito. Vai aí para o verso 1 e o verso 4, até o verso 4. Aliás, a gente foi até o verso 2. Vamos continuar aí a leitura? Verso 3. Ora, Israel amava mais... Gente, Israel é Jacó, tá certo? Lembra que Jacó, depois que ele foi ferido na coxa, Deus mudou o nome dele. Deus mudou o nome dele. Então, ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. O que a gente precisa entender aqui, vou terminar de ler o versículo. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Gente, por que é que Israel, Jacó, amava mais José do que os outros irmãos? A questão
era que Raquel, vocês lembram disso, ele não podia dar filhos. Filhos meu Deus do céu, minha cabeça está ruim, gente. A Jacó, tá? A Israel. Então, era muito comum naquela cultura, quando uma mulher não podia ter filhos, ela arranjava uma barriga de aluguel. Isso era cultural, gente. Era cultural. Antigamente acontecia isso, às vezes uma mulher não podia ter filho, uma prima, uma amiga tinha um filho e dava para outra criar. Vocês lembram disso? Muita gente vai falar, não, fui criada por fulano. Às vezes era uma tia, uma prima da mãe, porque era comum fazer isso. Imagina naquele período, né? 1800 anos de Cristo. Então era comum que isso acontecesse. E a palavra diz que Jacó trabalhou 7 anos para casar com Raquel. E Jacó, que significa enganador, ele foi passado para trás dessa vez. O homem que passou a vida enganando, enganou o irmão, enganou o pai, enganou todo mundo. Dessa vez, a vida deu uma rasteira. E o sogro enganou ele. Trabalhou 7 anos, deitou, e no dia que ele acorda, no outro dia, ele percebe que ele casou com Lia. E aí, o sogro fala, é mais 7 anos, quero saber. E ele trabalha mais 7 anos. Então, ele amava Raquel. E o sonho de Jacó era ter um filho de Raquel. Só que os filhos de Jacó estavam vindo pela escrava, por Lia, e só que na sua velhice nasce o filho verdadeiro no sentido de que aquele realmente era o filho da mulher que ele amava. Então Jacó, ele considera, justamente Jacó, aliás José, o mais novo ele considera como primogênito. Ele fala, agora sim nasceu o meu filho. O filho que eu estava esperando. E o filho primogênito, naquela cultura, ele recebia uma túnica muito bonita, colorida, um negócio assim de grife. Gente, imagina o ciúme. Às vezes acontece isso nas famílias hoje, né? Aquela família cheia de filho, e às vezes uma dificuldade, tal, compra uma calça barata para outro, uma blusa barata para outro, mas um determinado filho ganha uma calça de marca. Ih, rapaz, aí dá problema, né, Vitor? Aí falou, não, aí, tá vendo que prefere o outro? Então, quando Jacó faz uma túnica, e a túnica era justamente entregue para o filho primogênito, ninguém tinha recebido essa túnica, gente. E agora Jacó pega e dá a túnica do primogênito para um menino mais novo. Imagina o problema. Olha só o que o texto diz. Verso 4. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Gente, se a relação já era ruim, agora que a coisa piorou, o menino recebe a túnica de primogênito. Então, primeira coisa, gente, José, ele foi considerado o filho primogênito. Olha só, pula aí para o capítulo 48. 48, verso 15. Isso aqui já depois que passou tudo, tá, gente? José já encontrou com seus irmãos, o pai foi para o Egito. Olha aí a partir do verso 15. Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos, que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque. Eu estou lendo, está certo, até o verso 20. Então é o momento que ele começa a abençoar seus filhos. Ao verso 17. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isso não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele.
Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Mas o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim abençoou naquele dia, declarando, por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Então, aqui é o reconhecimento da primogenitura de José mais uma vez. Na velhice, o ato é repetido. Gente, o que é que isso tem a ver com Cristo? Qual que é a ligação dessa informação de José ser considerado primogênito? O que é que isso tem a ver com Cristo? Queria que você abrisse em Colossenses 1. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 13. Olha só. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha aí o verso 18 agora. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O primogênito, ele era herdeiro do dobro daquilo que os irmãos recebiam. Então o primogênito, ele recebia a porção dobrada da herança. Mas isso não era apenas, gente, uma bênção. Era uma responsabilidade muito grande. O primogênito, ele substituía o pai. Por isso que quando Elias fala com Eliseu: Eliseu, pede o que você quiser. O que é que Eliseu pede? Eu quero o quê? Porção dobrada do teu espírito. O que Eliseu está dizendo? Eu quero ser tratado como primogênito. Eu quero assumir o teu lugar. É por isso que Elias responde: dura coisa me pediste. Você quer receber? Algumas pessoas falam assim, a gente às vezes até, já vi pessoas orando, né? Senhor, me dá a porção dobrada do teu espírito. Não, o que Eliseu estava pedindo era a porção dobrada do espírito de Elias, ou seja, a maneira como Deus tem te usado. Eu quero receber porção dobrada, porque eu quero assumir o teu lugar. Então, o primogênito, ele respondia pela família. Ele que era o responsável pela família a partir daquele momento. Então, por isso que, para os irmãos de José, foi muito difícil ver o seu pai passar a responsabilidade da família para o filho mais novo. Dá para entender agora um pouquinho da crise dos irmãos de ciúme? Como que o meu pai tem coragem de entregar a primogenitura na mão do filho mais novo? Porque o filho mais novo, ele tem a herança maior. E o texto que a gente acabou de ler aqui em Colossenses diz isso: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que é que Paulo está falando quando ele chama Jesus de o primogênito da criação? O que Paulo está dizendo é que Cristo é o herdeiro de todas as coisas criadas. Algumas pessoas usam esse texto para dizer que Jesus foi criado um dia, que Jesus não é eterno. Aqui, Paulo fala que Jesus é o primogênito de toda a criação, ou seja, ele foi criado no momento, ele foi a primeira criatura de Deus. Depois Deus criou os anjos, depois Deus criou os céus, terra, mar e tudo mais. Mas na verdade o que Paulo está dizendo é que Cristo, ele é o herdeiro superior de todas as coisas criadas, assim como José foi. Então, José, em primeiro lugar, ele é um tipo de Cristo, porque ele é considerado como primogênito. Da mesma maneira como Cristo foi o primogênito de toda a criação, o dono de todas as coisas criadas. Amém? Segundo lugar, José também, ele ocupa um lugar de figura, né, um tipo de Cristo, porque José experimentou humilhação e exaltação.
José experimentou humilhação e exaltação, assim como Jesus. Gente, onde que começa a humilhação de José? Dentro de casa, né? Rejeitado pelos irmãos. E aí José começa agora a compartilhar dos seus sonhos, e os irmãos começam a dizer para ele, né? Havia um sonhador, havia um doido. E chega um momento em que os irmãos tramam a morte de José, acabam abortando o plano e jogam ele dentro de uma cisterna. Então, José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Posteriormente, ele foi vendido para uma caravana. E ele vai parar onde? Na casa de Potifar. E o que acontece ali? A mulher de Potifar dá em cima de José. E José é tentado, da mesma forma como Cristo foi tentado no deserto. O caráter foi colocado à prova. E não só isso, José foi preso injustamente. Assim como Cristo foi morto injustamente. Foi condenado injustamente. E ele passa por toda aquela humilhação, é preso. Gente, um dado importante. No Egito, a morte, o crime de adultério era punido com a morte. Então tudo indica que Potifar conhecia, sabia que a mulher não era brincadeira. Porque José era para ter morrido. E eu acho que por ele considerar José, saber que José era um homem honesto, conhecer o caráter. Gente, José acabou assumindo tudo na casa de Potifar, era um homem de confiança. E eu creio que Potifar só não matou José porque sabia do caráter dele e do caráter da mulher. Então, José passou por toda essa humilhação. A vida de José foi marcada por momentos difíceis, por momentos de rejeição, momentos de dor profunda. Um adolescente vendido numa caravana e que passa 20 anos, em torno de 20 anos, longe do pai, longe da família, longe dos irmãos, longe de casa. E essa foi a realidade de José. Porém, o que aconteceu com José, gente? Começa a interpretar um sonho aqui, daqui a pouco interpreta outro sonho, é chamado pelo faraó. E agora ele vai melhorando na sua interpretação. Né? Primeiro ele só sonhava. Agora José começa a sonhar e interpretar. Depois José começa a sonhar, interpretar e dar orientação. A ponto do faraó falar, rapaz, esse cara tem que assumir tudo aqui. Talvez os que têm empresa aqui já tem esse tipo de funcionário. Rapaz, onde você coloca, o cara se destaca. A pessoa se destaca, a menina se destaca. Consegue, sabe, revirar o setor, começa a fazer coisa que ninguém nunca passou na cabeça de fazer. Falar, rapaz, essa pessoa merece estar num lugar melhor. Porque nesse setor que não é tão fundamental, assim, estrutural para a empresa, ela está trabalhando dessa forma, se eu colocar em cima, ela vai dar o sangue. Ela, onde chega, faz bem feito, prospera. Isso começou a acontecer com José. A ponto de José receber o sinete, o anel do faraó. Gente, o que é que quer dizer isso? O anel do faraó era uma espécie de carimbo. Era o selo de autoridade. Então, se ele desse uma ordem e carimbasse com o anel, fechou. Acabou a conversa. Então, José, ele foi honrado, se tornando um dos homens, o segundo homem mais poderoso da terra. Gente, olha a história desse camarada. Do menino que era rejeitado pelos seus irmãos, vendido como escravo, como ele costuma falar, né? Comeu o pão que o diabo amassou, se torna o maior homem da terra, depois de Faraó. Eu fico imaginando os irmãos 20 anos depois, quando José fala que eu sou o irmão de vocês, que foi abandonado, que fui jogado dentro de uma cisterna. Gente, imagina o choque, sabe? Imagina o choque de um menino ser rejeitado, sei lá, no Brasil, pelos irmãos. Uma família acha esse menino jogado em qualquer canto, dá um novo nome para ele, leva para os Estados Unidos, e aí você descobre que o menino se tornou vice-presidente dos Estados Unidos. Que história doida, né? Então, ele foi honrado.
Queria que você abrisse em Filipenses 2, de 8 a 9. Aliás, vamos ler a partir do verso 5. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Aqui começa a humilhação de Jesus. A teologia trata os estados de Cristo: estado de humilhação, estado de exaltação, estado de glorificação. Então, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Então, está vendo que Jesus, da mesma forma, foi humilhado, rejeitado pelos homens. Isaías 53 vai falar sobre isso. O mais desprezado, não havia formosura nele. Mas olha só, verso 10, aliás, 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, foi isso que os irmãos de José fizeram diante dele. Reconheceram o seu poder, reconheceram a sua grandeza, reconheceram a sua majestade. Então você está vendo que a mesma linha histórica que acontece com José, é Deus já preparando a história para mostrar o que o Messias passaria, como seria a obra do Messias. Então, como a gente viu, ele é o primogênito, ele também experimentou humilhação e exaltação. Terceiro lugar, por que é que José é um tipo de Cristo? Porque José exerceu um papel de salvador. José foi fundamental para exercer o papel de salvador do povo de Deus. Às vezes a gente faz algumas leituras justamente por não conhecer tão bem o Antigo Testamento e a gente ignora alguns fatos, alguns acontecimentos. Por que o povo de Deus vai parar no Egito? Para fugir de quê? Da fome. Não é essa a história que a Bíblia nos mostra? O Egito já havia recolhido o cereal durante 7 anos, já tinha conseguido, primeiro, o dinheiro do povo, depois, quando vem uns 7 anos de vaca magra, eles têm mantimento, eles têm dinheiro, e naquele momento o mundo está passando fome. Há uma seca muito grande, o Egito ficava ali nas margens do rio Nilo, então eles tinham água, eles podiam plantar, mas chega um momento de seca muito dura para o povo. E é nesse momento em que os irmãos de José saem de Canaã para poder buscar o que no Egito? Comida. Buscar mantimento no Egito. E chega lá, José apronta aquela... Gente, eu acho que José não fez aquilo assim com o coração bonzinho. Eu vou brincar com meus irmãos. Gente, não se brinca com o que José fez, não, com os irmãos. Sabe, na minha compreensão, José falou assim, eu vou dar um troquinho. Gente, nenhum problema falar isso, porque a Bíblia nunca escondeu o pecado dos seus heróis. Não é verdade? Eu particularmente, gente, o que José fez com seus irmãos não foi brincadeira. Não foi uma pegadinha que você vê aí do Ivo Holanda, né, do Silvio Santos, não. Gente, foi coisa séria. Né? Coloca um cálice de ouro dentro deixa o irmão ficar. Gente, aqueles irmãos de José comeram o pão que o diabo amassou na mão de José. José falou, agora eu vou descontar. E no momento que José, ele desaba e revela para os seus irmãos, a Bíblia diz que José, ele gritava de tal forma que os egípcios ouviam de fora. Ele mandou todo mundo sair. Eu acho que foi o momento de José assim, entregar tudo na mão de Deus, falar assim, eu não posso fazer o que eles fizeram comigo.
Eu não posso fazer o que eles fizeram comigo. Porque por meio da maldade deles, Deus usou a própria circunstância ruim para poder trazer benefício para o seu povo. É como um amigo meu fala, desculpa a grosseria, mas ele fala, Nelo, Deus faz adubo com o esterco da gente, só que ele usa outra palavra, né? Então, às vezes, Deus pega uma situação ruim da nossa vida e promove o bem na nossa vida. Faz daquilo virar algo que vai beneficiar a nossa vida e a vida do próximo. E é isso que acontece. Quando ele revela quem é, os irmãos chegam e falam, pai, o senhor não vai acreditar. Gente, imagina Jacó, que recebeu a notícia de que o filho havia sido morto. Descobre não só que o filho está vivo, mas que o filho é governador do Egito. Gente, eu acho que o velhinho demorou para acreditar nessa conversa. Demorou para acreditar nessa conversa. Mas o fato é que ele vai com toda a família para o Egito. E ali eles ficam durante o período de 400 anos. Né? É por isso, gente, que quando Moisés aparece para libertar o povo, é para levar o povo para onde? Para a terra que eles tinham deixado na fome. Algumas pessoas falam, né? Rapaz, mas Deus arranca o povo do Egito e chega lá matando todo mundo. Gente, aquela terra era deles, era a terra que Deus prometeu a Abraão. Então eles voltam para tomar posse daquilo que era deles. Não precisa fazer esses links. Mas o fato é que José, ele foi um homem que promoveu salvação. É interessante porque José, ele interpretou sonhos e revelou a vontade de Deus. Da mesma forma que Cristo fez. Gente, Cristo foi quem revelou a vontade de Deus para o seu povo. Como a gente lê em Colossenses, Cristo ela é a expressão do ser de Deus. A revelação de Deus ao longo do Velho Testamento é uma revelação que a gente chama de revelação progressiva. Aos poucos o povo vai conhecendo o caráter desse Deus. Um Deus gracioso, um Deus bondoso, um Deus justo, um Deus que corrige o seu povo. Então, para a gente entender qual o caráter verdadeiro de Deus, é só olhar para Jesus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Às vezes a gente desassocia, né? Não, Jesus é mais tranquilo, mas Deus é mais bravo, né? Deus, se brincar com Deus, não pode dar mole, não. Gente, Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Ele revelou a vontade de Deus. Ele foi aquele que trouxe salvação para o seu povo. Então José, por meio de José, porque, como eu falei, Gênesis 3 prometeu o quê? Que viria o descendente da mulher. Gente, se José não é jogado naquela cisterna, levado para o Egito, a sua família teria morrido de fome, e a descendência de Abraão teria morrido ali. Não haveria Jesus na linha histórica. Mas Deus, para preservar a promessa que Ele fez lá no Éden, que traria um Salvador, o que é que Ele faz? Ele permite que José passe por uma injustiça, para que por meio daquela injustiça, o seu povo seja salvo. Gente, foi por meio da injustiça que Jesus sofreu, que nós fomos salvos. Jesus, Ele morreu como inocente. E por meio dessa morte, por meio dessa injustiça, né, para que a justiça de Deus se cumprisse, Jesus precisou se sujeitar a um plano eterno e dar a sua vida por nós. Então, José, ele é um tipo de Cristo, porque por meio dele, toda uma nação é salva. Não era nação ainda, era uma família. Mas a semente da mulher preservada até passar Moisés, né, Davi, tudo isso vai acontecer, porque aquela semente foi preservada por meio de José. Amém? E quarto e último lugar, José, ele é um tipo de Cristo, porque José recebe e ele ocupa um lugar real. José, ele ocupa um lugar de redentor, ele ocupa um lugar de protetor e de provedor. Então, José, ele ocupa uma função real no Egito. E por meio da sua função real, ele exerce salvação ao seu povo. E Cristo, ele também exerce uma função real, porque Cristo, ele é o rei de Israel. Ele é aquele que governa.
ele é aquele sobre o qual Deus deu a promessa a Davi. Ele falou com Davi: Davi, eu vou lhe dar um reino. Você quer construir uma casa para mim, mas eu que vou te dar uma casa, eu vou te dar um reino. E Deus fala: o meu descendente reinará por meio de Davi. Então, a história vai desenvolvendo, vai desenrolando, e quando Cristo como vem, é por isso que o Messias é chamado o Rei de Israel. Quando Jesus é recebido na entrada de Jerusalém, e o povo cantando com folhas de oliveira, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Ali era um reconhecimento da majestade de Jesus. É um reconhecimento do seu lugar de realeza. E assim como Josué recebeu o lugar de realeza e por meio da sua autoridade, ele promoveu libertação, Cristo também ele ocupou um lugar de realeza. Cristo é o Rei, que governa, que reina sobre tudo e que reina sobre todos. Amém. Irmãos, eu espero que essa breve reflexão nos ajude a olhar para o Antigo Testamento com mais apreço. Eu sou apaixonado pelo Antigo Testamento, os irmãos já sabem, né? Eu prego muito no Antigo Testamento, principalmente os profetas, porque eu cresci com meu pai contando todas as histórias do Antigo Testamento. Não tem uma história do Antigo Testamento que eu não conheça. Meu pai contava assim, religiosamente. Todo dia à noite, dava por volta de 7 horas, meu pai mandava parar tudo, cantava ali 2, 3 hinos e contava uma história da Bíblia para a gente. Então, eu cresci amando o Antigo Testamento por conta disso, mas depois que a gente começa a enxergar que o Antigo Testamento prepara o terreno para a chegada de Jesus, a gente começa a ler o Antigo Testamento com outros olhos. Então, um desafio que eu te faço, né? Leia o Antigo Testamento, buscando enxergar o plano redentivo de Deus. Leia o Antigo Testamento tentando encontrar Cristo. Como eu falei, não forçando a barra, né? Eu vi uma vez uma pessoa falando, Deus pegou Noé e separou Noé para salvar a sua família, e Noé foi obrigado a fazer o quê? Uma arca. E a arca é feita de quê? De madeira. E do que a cruz era feita? De madeira. Aí tenta fazer uns links, gente, que você fala, não, Deus, não precisa forçar tanto, não. Né? Mas a gente precisa entender, queridos, que esses acontecimentos históricos para o povo de Deus é uma revelação, uma pré-revelação de Deus a respeito de Cristo, do que é que Jesus faria, de como seria o seu ministério. A gente tem estudado isso na classe, ou fazendo merchan da minha classe, né, de domingo. A gente tem estudado a teologia do pacto, que trabalha justamente isso. Não é não, Vitão? E Lene também. A gente tem estudado e é muito interessante, porque a gente começa a ler coisas na Bíblia e fala, cara, eu já li isso 300 vezes, mas eu nunca consegui fazer esse link, né, de que isso está falando a respeito de Jesus. Né? Uma breve, uma pincelada para vocês, né? Deus não fala que teria o descendente da mulher, o descendente da serpente. Não é que Deus vai falar que tem filhos de cobra, não, gente. Ele fala assim, a partir do momento da queda do homem, a humanidade vai ser dividida em 2 grupos. Um grupo que ama a Deus, que espera pelo Messias, aquele que busca o reino, e o grupo daqueles que não amam o Messias, que são contra o Messias. Então esse conflito de Israel e os outros povos é a briga entre essas duas descendências. Mas essa briga, a primeira briga que aparece entre essas duas descendências, com quem é, gente? Caim e Abel. Caim e Abel. Abel é o representante do descendente da mulher. É aquele que tem um coração no Senhor. É aquele que sacrificou com fé. Mas Caim, um coração maligno, um coração maldoso, que produziu o primeiro mártir da história, matou o próprio irmão. Então, Caim, ele é apresentado já no capítulo 4, gente. Deus já começa a mostrar as linhagens se dividindo. Descendente da mulher, descendente da serpente. É por isso que João Batista chama os fariseus no deserto de raça de quê? De víboras. Ele está falando, vocês são descendentes da serpente. E os fariseus sabiam que ele estava falando com essa intenção. Imagina o ódio no coração, né? Dizer que vocês não são descendentes de Abraão, vocês não são descendentes da mulher, vocês são descendentes da serpente, vocês são contra o Messias, vocês são contra o reino.
Então, quando a gente começa a ler o Antigo Testamento com esse olhar, gente, muda tudo. Você não consegue ler o Antigo Testamento da mesma forma.